A paz do Senhor, meus irmãos. Primeiramente, quero agradecer a Deus pela vida, pela saúde, pela família. Primeiramente, agradecer o dono da vida, o meu Deus, o Deus a quem eu sirvo. Vamos ler em Jonas, só no capítulo 1, uns 2, 3 versículos aí. E vou tentar explicar um pouquinho, da passagem do ministério de Jonas. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarse, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarse. Pagou, pois, sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se o mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus, e lançavam no mar a carga que estava no navio, para aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitou, e dormia profundamente. Até aqui. Meus irmãos, a palavra de Deus vai falar aí do profeta Jonas, um profeta desobediente, sem compaixão, vai falar que Deus ordenou, Deus colocou o ministério na vida de Jonas. Deus colocou nas mãos dele um ministério para que ele fosse pregar, um ministério específico. Somente ele podia fazer isso. Para ele pregar na grande cidade de Nínive. Porque naquela época os pecados de Nínive, tinha chegado até o céu. Deus estava se sentindo mal. O cheiro dos pecados subiu às narinas do Senhor e estava achando mal as narinas de Deus, o pecado daquela grande cidade. Mas como Nínive, a grande cidade de Nínive, era a capital do império da Síria, nação inimiga de Israel, Jonas ficou com medo do pessoal se arrepender dos pecados, e Deus não destruía aquela cidade. Mas Jonas descumpriu a ordem de Deus. Jonas pegou e fugiu para Tarsis. Jonas pegou o navio, desceu até Jope, pagou sua passagem e foi. E Deus, quando tem um projeto, quando tem um ministério na nossa mão, na minha e na tua mão, nós podemos esquecer desse ministério. Eu posso me esquecer, você pode esquecer do teu ministério. Mas Deus não esquece daquilo que Ele prometeu. Deus não esquece do chamado que Ele tem para contigo, para comigo. Então, Jonas, fugindo, pegou sua passagem e foi para Tarsis. E aconteceu que Deus fez com que o mar levantasse uma grande tempestade. A ponto do navio, a palavra fala que a ponto do navio se partir no meio. E os marinheiros ficaram tudo com medo, amedrontados. Começaram a esvaziar o navio para ficar leve, jogar as cargas no mar. E descendo os marinheiros até o porão, viram Jonas dormindo. Jonas num profundo sono. E acordaram Jonas. E lançaram sorte, conversaram, fizeram uma espécie de entrevista com Jonas. E Jonas falou. E então, meus irmãos, ali, depois dessa entrevista que tiveram com Jonas, lançaram sorte, a sorte que eu subi Jonas. E Jonas foi lançado
nas águas, foi lançado no mar. E Deus ordenando que o grande peixe viesse e engolisse ele. Jonas então começou a pagar um preço, foram 3 dias e 3 noites nas profundezas do mar, dentro daquele peixe. Eu imagino que Jonas lá estava todo machucado, eu imagino que Jonas lá estava quase sem vida dentro daquele peixe. Então, meus irmãos, esse é o preço do chamado de Jonas. Jonas pagou um preço pela desobediência, por não querer obedecer, por não querer ouvir a voz de Deus, porque quando Deus chama, quando Deus separa, é Ele que separou. Quando Deus separa, não é o homem que separa, é Deus que separou. Se Deus separou você para a grande obra, se Deus separou eu para a grande obra, não foi eu, não foi homem, não foi pastor, não foi o presidente que separou, foi Deus. E quando Deus separa, Ele cumpre. Deus, se nós desobedecer a voz de Deus, Deus pode pesar a mão sobre nós, pode vir, nós podemos pagar um preço alto pela desobediência. Então, meus irmãos, trazendo para o nosso dia de hoje, nós que temos ministério, aquele que tem seu ministério, tem seu chamado para a palavra, uns para louvar, outros para apacentar as ovelhas, outros para a pregação do evangelho, outros para a obra missionária, né? Tem tanto chamado, outros um chamado mais específico, igual Jonas era um chamado específico. Meus irmãos, nós temos que se colocar na presença, porque Deus começa a nos cobrar. Deus começa a nos apertar devagarinho. Muitas vezes a gente não se toca. Muitas vezes a gente não sabe por que está acontecendo tudo isso. Mas para a honra e para a glória do Senhor Jesus, que Deus venha nos despertar, que Deus venha fazer nós entender o nosso chamado, para que nós não paguemos um preço, um alto preço igual Jonas pagou. Então, é só um resuminho, né? O livro é grande, né? Grande em termos, né? Mas se for para falar desse livro, a gente vai mais além. Como eu não quero deixar o vídeo muito grande, eu li só até o primeiro capítulo aqui, até o 7, né? Então, meus irmãos, fica a lição de Jonas. Vamos trazer essa lição de Jonas para nós no dia de hoje. Porque Deus tem um chamado, Deus tem um propósito, Deus tem um ministério na minha e na tua mão. Fique todos com Deus, na paz do Senhor Jesus.